Esta camisa que estou vestido, já apareceu em alguns vídeos, é o desenho do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, desenhado no ano de 1490. A maioria das pesquisas aparece essa data. É um desenho que ele simboliza, Leonardo quis representar dois pesos, duas instâncias. A instância que é o círculo, não sei se a camisa pega, mas é o círculo da divindade, as questões divinas. O Renascimento tinha, antes de eclodir, o ideal do antropocentrismo, das artes, das ciências humanas, dentro do movimento do Renascimento. A humanidade e boa parte do mundo ocidental era dominado pelas questões religiosas. As pinturas eram voltadas para pinturas divinas relacionadas a Deus, tanto que tinha o teocentrismo, Deus sendo o centro do universo. E a partir do Renascimento que as questões humanas, as ciências humanas, filosofia, principalmente a filosofia que na época eclodiu, fez a revolução, principalmente a revolução do iluminismo na França. Mas aqui eu estou situando do Renascimento italiano, o Renascimento do lado artístico, da arte, no caso a pintura e o desenho. E é um homem, representa o círculo, as questões divinas, e o quadrado dentro do círculo são as questões terrenas, os pés no chão, as questões voltadas ao antropo, as questões humanas, o homem sendo o centro do universo, no caso é o antropocentrismo, né? O homem sendo o centro das atenções, o centro dos estudos. Por isso que na época as ciências humanas começou a ganhar fama, ganhar foco de estudo com tanto a área da filosofia, a teologia, que também já era muito forte antes do Renascimento. E nessa performance, que não é só artística, mas reflexiva, vou tirar os anéis, é bem reflexivo quando a gente estuda a evolução. Com o passar dos meses, as estações vão mudando de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses, cada é a vinda de uma próxima estação. Com o passar do tempo, nosso corpo vai se transformando. Aqui eu indico para vocês erva doce e hortelã. É um dos, para vocês homens, tem o shampoo de barbear, mas eu propriamente gosto muito de barbear com esse sabonete líquido, que dermatologicamente é recomendável. Não deixa a pele irritada após a fase depois que terminar de barbear. E com as semanas passando, tem pessoas, no caso dos homens, que a barba cresce rápido, passa 2, 3 semanas, a barba já cresce. Os hormônios acelerados. Ou tem homens que a barba demora a crescer, fazendo uma metáfora com as árvores. Quando você planta um tipo de árvore, ou ela vai demorar a crescer, sempre uma indicação começar não pela raiz aqui embaixo, mas dos lados,
bem suave, pois não com muita pressa, tem que ser com uma delicadeza, pois isso aqui é uma gilete. Eu lembrei de um clipe de uma banda que eu gosto, Teatro Mágico, que o vocalista Fernando Anitelli, ele participa de um circo, faz parte de uma banda e tem um clipe numa música Tudo o que Faço Pra Ser. Ele é um palhaço artístico dentro da banda, uma banda circense, né, que tem a cultura circense do circo. E aqui eu utilizo o palhaço, né, longe de ser pejorativo, é um palhaço no sentido artístico. Na verdade é uma reflexão mesmo, quando a gente traz essa profissão, esse adjetivo do palhaço. Tem gente que adquire, principalmente durante a infância, a courofobia, que é a fobia de palhaços. Quando os pais levam o circo, a criança, algumas sentem medo de palhaços, né? Mas e nesse clipe especificamente ele está tirando a maquiagem. É muito bonito, indico que vocês ouçam essa música e o clipe Tudo que Faço Pra Ser, do Teatro Mágico, Fernando Anitelli. Ele está tirando... Eu não vou parar de falar, eu vou tirar um pouco do excesso, depois eu pego o outro de longe. E durante que ele barbeia, ele vai refletindo sobre a passagem do tempo e como a sociedade ou ela pode evoluir com o passar do tempo ou retroceder em algumas questões, algumas modas surgindo, outras voltando à moda depois de passado 30, 40 anos ou até 50 anos, algumas modas de vestir roupa voltam a estar em voga na sociedade. Mas aqui, para me fazer, só queria deixar essa reflexão. O quanto o peso do tempo em nosso corpo, seja na questão da barba. Mês passado, em junho, eu fiz essa relação com o ato de barbear em comparação com o ato de depilar. Depilação íntima, ou seja, a feminino no caso. Mas, assim eu finalizo julho. E pronto para o próximo vídeo.